Amigos do Arquibancada Tricolor, muito boa tarde para vocês. É o seguinte, Hernan Crespo não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Demitido na tarde desta segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Já já o Senna participará da live aqui para comandar, enquanto eu tento apurar maiores informações. Mas adianto para vocês que foi por uma questão de divergência interna, né? Teve uma divergência ali na forma de planejamento. As folgas também foram algo, né, que assim, gerou uma divergência ali no dia a dia da Barra Funda. O Hernan Crespo optou por dar folga aí 3 dias, então, para o grupo, né, nessa última semana, de segunda a quarta-feira. Isso não foi muito bem aceito pela gestão do futebol. E aí tiveram uma reunião onde foram apresentadas inúmeras divergências, inúmeros apontamentos, e o São Paulo optou por demitir o técnico Hernan Crespo. Deixa o São Paulo nesse momento divergências internas, e o São Paulo já tem alvos no mercado de transferências. A gente vai trazer aí, então, maiores informações. Agora, o Hernan Crespo não estava esperando, tá? Ele foi treinar hoje, deu treino normalmente, e foi comunicado da sua saída. Ele realmente não estava esperando, era algo que pegou todo o staff do Hernan Crespo de surpresa, né? Não tinha ninguém esperando essa demissão, mas que já era discutido internamente desde sexta-feira. Já tinha uma discussão aí sobre o tema. Hernan Crespo deixa o São Paulo, então, e a gente vai comentando aqui muito sobre esses tópicos, esses temas. O Senna vai entrar aqui enquanto eu faço algumas ligações para a gente poder entender e trazer tudo ao vivo para vocês aí, essa mega maratona aqui do Arquibancada Tricolor, para a gente falar muito a respeito do São Paulo, desse momento aí do São Paulo Futebol Clube aqui nesta live. É algo que pega todo mundo, assim, de surpresa, né, cara? Ninguém esperava, de fato, que isso fosse acontecer, e acabou acontecendo, então, a saída do técnico Hernan Crespo, demitido. Senna, muito boa tarde para você. Senna, vou deixar para que você leia aí a nota oficial do clube, vou deixar para que você comente com a galera enquanto eu faço umas ligações e já volto com informações para vocês. Boa tarde, pessoal. Incrível, né? Pega todo mundo de surpresa mesmo, né? A gente estava aqui em outros afazeres, em outras questões. A gente ficou sabendo aí dessa questão, assim, muito de repente, né? E Hernan Crespo demitido, não é mais treinador do São Paulo. Enquanto o Gabriel está apurando aí, a gente também está indo atrás de mais informações, de mais detalhes aí, para a gente poder trazer o que aconteceu, o que causou isso, porque o São Paulo está estável no Campeonato Brasileiro, né? Está numa situação ali estável e, cara, por mais que tenha sido eliminado no Paulista, né? O São Paulo, ninguém esperava uma situação dessa, né? Uma substituição de treinador nessa altura do campeonato, neste exato momento, né? A gente vai ler aqui, eu vou colocar na tela aqui a nota do São Paulo, para a gente poder ler aqui qual foi a alegação do clube, né, para esse fato, ou pelo menos o que o clube alega, né, qual que é o pronunciamento do São Paulo Futebol Clube, né? Então, um post que saiu há 9 minutos aí, simplesmente coloca o seguinte, abre aspas, São Paulo comunica a saída de Hernan Crespo. O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira, dia 9, a saída do técnico Hernan Crespo também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Vitor Lopes, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote. Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo Morumbi em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda 4 jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021, 2 empates e 2 derrotas. São Paulo deseja sucesso para Hernan Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras. Então, assim, um informativo que basicamente só comunica a saída, né? Comunica o encerramento de vínculo com o treinador Hernan Crespo. Há algumas questões que a gente estava apurando, que a gente está buscando. Eu vou aguardar a volta do Gabriel para a gente poder falar mais no detalhe sobre isso. Havia alguns descontentamentos
da diretoria com Hernan Crespo em algumas tratativas com a equipe. Mas, cara, pega todo mundo de surpresa, completamente, né? A gente tava muito aqui, assim, falando até hoje mesmo, mais cedo em live, né? Como que o São Paulo, assim, virava a página do Campeonato Paulista para focar no Brasileirão, onde o São Paulo tem um começo muito bom depois de muito tempo, né? Lidera, vamos dizer assim, que lidera o Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras, né? Perde ali nos critérios de desempate. Mas, cara, é uma notícia muito, assim, surpreendente, né? A gente é pego muito de surpresa. A gente estava discutindo aqui antes, nas últimas horas aqui, sobre alguns rumores, reuniões que estavam tendo ali no CT, e a gente já, assim, até especulou que pudesse acontecer algo nesse sentido, mas não imaginando que haveria uma demissão, não imaginando que chegaria nesse ponto. Então, pega realmente todo mundo de surpresa. A gente criticou a questão do Flamengo demitir ali o Felipe Luiz, né? Numa situação ali depois de uma vitória, mas realmente aconteceu alguma situação mais grave, né? Para que isso tenha sido tomado aí como medida de um dia para o outro. A gente até hoje de manhã não tinha a menor sensação de que Crespo pudesse ser demitido. Se fosse até na questão no jogo, na derrota para o Palmeiras, a gente até poderia pensar, falar, pô, de repente foi por pressão de resultado e tal, por mais que o Paulista não tivesse um peso para isso, né? Mas ali você ainda poderia pensar que foi algo relacionado à performance da equipe, a forma com que o São Paulo jogou, escalação, de repente, de alguns jogadores ali que não vinham atuando, como foi o caso do Luan, algum atrito com a equipe, alguma coisa que pudesse gerar um comportamento do time naquele jogo e que causasse uma demissão. Agora, nesse cenário, depois de passado já alguns dias, já baixou a poeira da eliminação do Paulista, cara, fica muito estranho, né? A gente não entendendo exatamente o que aconteceu. A gente tem alguns rumores, né? O Gabriel tá apurando aí, daqui a pouco Ô, ele Senna, volta. tudo bem? Opa, já de volta, Gabriel, tava falando de Opa, você. tô de volta aqui. Ó, seguinte, até publiquei. Acho que o ponto central que explica essa demissão é o plano de treinamentos do Hernan Crespo para essa semana. Ele optou por dar folga de segunda a quarta-feira da outra semana, que era considerada uma semana importante pós-estadual para treinamento. Ele optou por dar folga para o grupo, e o treino de quinta-feira, até onde eu ouvi, durou menos de uma hora. E isso gerou um descontentamento muito grande, gerou uma sensação de abandono, gerou falta de sintonia entre grupo, entre comissão técnica, entre, cara, gestão do futebol de modo geral. E aí, cara, não deu outra, né? Ele caiu por esse motivo, dentre outros, né? Divergências internas, talvez é o termo que melhor explica. Fui atrás também, o técnico não será Felipe Luiz, tá? Ele foi procurado, mas afirmou que não vai treinar mais cara, no futebol brasileiro essa temporada. Não será Felipe Luiz, tem outros técnicos já que estão sendo conversados, e a gente vai trazendo, a gente vai aqui tentando afinar as informações, Senna, mas é isso que eu tenho por enquanto. Eu vou precisar sair também agora mais uma vez, e aí vocês ficam comentando aí, em breve eu volto com mais informação. Bom, daqui a pouco o Gabriel volta aí com mais detalhes para a gente poder entender essa situação toda, cara. Eu estava preparando aqui um argumento para a gente poder comentar se não teria a ver com a disponibilidade do Felipe Luiz no mercado, que a gente imaginava que, de repente, pensando no Felipe Luiz, houve a demissão, será que tem alguma coisa a ver relacionada uma com a outra, né? Mas é incrível, cara, porque realmente, assim, não tem, como a gente pôde ver. Então, o Felipe Luiz já negou essa possibilidade de treinar o São Paulo. E aí tem essas rusgas, né, que a gente falou aqui da gestão do elenco, da equipe e tudo mais, né? O Gabriel traz um ponto que é o que a gente estava discutindo antes da live, antes de ter a divulgação oficial, porque a gente estava discutindo esse rumor de que a diretoria estava insatisfeita da forma com a qual o Crespo e sua comissão estavam trabalhando o São Paulo. E aí, segundo essas apurações ou tentativas, né, de buscar detalhes,
esse período de folga dado para o elenco, com a falta de treinamentos, que você perde ali um ritmo e tal, e aí talvez alguma ingerência, alguma questão nesse sentido, gerou um desconforto, gerou um atrito muito grande, que causou a demissão. Eu acho que isso pode ter sido a gota d'água para alguma outra questão ainda adicional. Crespo foi um treinador que deu muitas declarações que a gente até falava aqui no sincericídio do Crespo, né, muitas vezes, expondo problemas da diretoria, expondo questões internas do elenco, muitas vezes, até, de certa forma, expondo alguns jogadores, né, que para muita gente era vista como algo muito positivo, né, mas para outros que desagradavam, né, parte do elenco, da diretoria. A gente lembra aí que, se eu não estou enganado, depois do jogo contra a Ponte Preta, talvez, ou contra o Bragantino, o Lucas Moura, ainda na saída do campo ali, ele senta ali com a equipe da Cazé TV, e aí ele comenta ali em algum momento, Crespo sabe que ele foi infeliz naquela fala dele, de que o São Paulo ia brigar por 45 pontos, que o São Paulo é mais que isso, que não dava para a gente entrar com espírito de derrotismo e tudo mais. Então ali você já começa a ler nas entrelinhas alguns ruídos, algumas nuances ali de problemas, né? Eu até cheguei a comentar aqui numa live que eu não tiraria a razão do Crespo nesse sentido, né? Mas aí é uma opinião minha. Eu acho que o São Paulo começou um ano muito desacreditado de fato, mas muita gente interpretou que pudesse ser um discurso derrotista, pessimista, né? Que traz o elenco num nível muito abaixo do que ele é. E aí essa discussão ela volta numa eliminação do Paulista para o Palmeiras, né? E muita gente questionando até o desempenho de jogadores mais protagonistas, como Lucas, Luciano, Arboleda, né? Que não foram bem nesse jogo, assim como o time todo, mas esses principalmente. E aí a gente é surpreendido hoje, dia 9, nessa tarde de hoje, começando essa tarde, com uma notícia bombástica de que Crespo foi demitido, não é mais treinador do São Paulo. Para quem está chegando agora, né? Então é oficial, São Paulo comunica, vocês estão vendo o post aqui do lado do São Paulo nas redes sociais, no Instagram, informando simplesmente o desligamento, não o motivo, claramente não seria exposto isso. Mas a gente fica preocupado agora com o próximo passo, porque imaginava-se ali uma possibilidade de um Felipe Luiz, porque ele está sem clube, saiu do Flamengo. Seria natural você pensar no Felipe Luiz primeiro. O Gabriel trouxe a informação de que ele declinou essa possibilidade. E aí você vê poucos nomes com peso que pudessem pegar essa barca nesse cenário meio, vou dizer aqui, apocalíptico, né? Porque o São Paulo tá bem no Brasileirão, começou bem, era um clima de aparente paz, e aí de repente tem essa notícia. Então, quem será o treinador do São Paulo? Qual que será o próximo passo? Claro que a gente ainda vai apurar mais detalhes, vai trazer mais detalhes dessa demissão, né? Vamos ver se Crespo se pronuncia também, né? Se de repente alguém ligado à comissão resolve fazer alguma declaração, né? Mas é uma declaração, é uma decisão surpreendente, né? Para o torcedor São Paulino que não esperava isso. A gente fez uma live agora às 11h30 da manhã, falando, pô, viramos a página, né, do Paulistão, vamos pensar agora, focar no brasileiro. Tem jogo quinta contra a Chapecoense, né? Então vamos focar no Brasileirão. Mês que vem vai ter aí Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vários compromissos, e a gente precisa estar focado ali. E, cara, de repente cai essa bomba aí nas nossas cabeças, né? E aí a gente começa a pensar, para quinta-feira, certamente, provavelmente, ou Alan Barcelos, né? Deve ser aí o cara que dirige a equipe, ou de repente alguma outra opção de interino para esse jogo. Mas o São Paulo precisa pensar no próximo passo, né? Quem que vai ser o treinador? Qual a característica? Quais nomes estão disponíveis no mercado? Você tem, claro, o chat já citou aqui o Marcelo Gajardo, que saiu do River Plate, né? Mas, cara, são várias coisas para a gente pensar agora. Realmente, foi todo mundo muito pego de surpresa, né? A gente está vendo aqui a galera no chat aqui bem surpresa, sem entender, e até vai gerar agora um monte de especulação. Quem que será o novo treinador do São Paulo?
e por que que o Crespo foi demitido. Que, de fato, só para quem está chegando agora, né, para a gente poder recapitular esse ponto. O Gabriel vai voltar logo mais, mas ele trouxe aqui que um dos principais motivadores, né, foi um desconforto aí da diretoria com o Hernan Crespo na conduta de gestão com o elenco, gestão de pessoas ou de treinamentos. Então, o São Paulo teve folga aí de 3 dias do elenco, segunda, terça e quarta, o que não é normal para um time que vai jogar já agora na quinta. E isso talvez tenha sido a gota d'água para outros desconfortos que já vinham acontecendo aí nos últimos tempos. Cara, é assim, um negócio pesado, né? Surpreendente. Então, só recapitulando aqui a trajetória de Crespo, né? 2 passagens pelo São Paulo. Em 2021, conquistou o título paulista, foi demitido depois de um começo muito ruim do Campeonato Brasileiro. E aí, agora, em 2025, que ele assume o São Paulo, emenda uma sequência muito boa de início, o São Paulo se recupera no Brasileirão, começa a avançar no mata-mata da Libertadores, é eliminado, fica frustração, começa um ano novo, Paulista muito irregular também, né? Começo muito ruim do Paulistão, nova fórmula. Em compensação, começa o Brasileiro bem, com uma vitória sobre o Flamengo dentro de casa, de virada. Tem um começo favorável no Brasileirão, que deixa o São Paulo ali no topo da tabela, mas é eliminado no Paulista, numa partida muito ruim, onde teve erros do Crespo também, mas teve erros de figuras do elenco, de postura, de erros individuais também, né? E aí, cara, como eu falei, né, a gente não, por mais que tivesse ali um desconforto em algumas decisões do Crespo e tudo mais, eu acho que nenhum São Paulino imaginaria que hoje, dia 9 de março, no meio da tarde, Hernan Crespo seria demitido. Não é mais técnico do São Paulo. É isso mesmo que você está ouvindo, chegando aqui na nossa live. Deixa eu ler algumas mensagens aqui da galera que está participando com a gente, né? O Drizão aqui manda um superchat falando: Gabriel, por favor, me diga que não existe a possibilidade de ser Diniz. Sou traumatizado com 2020, sentimento de luto com essa possibilidade. Pior que é um nome que está livre no mercado, mas eu acredito que não, né? O Jorge manda aqui também um superchat falando: o Rafinha pediu a demissão para trazer o Felipe Luiz. Era talvez a principal pensamento, a principal ideia que a gente tinha aqui, né, de começo, mas vimos que não o Felipe Luiz já descartou essa possibilidade também, né.